O assunto do Café Corporativo de hoje é, no mínimo, fascinante. Nós vamos falar a respeito de sucessão empresarial e sucessão familiar. Mas não assusta não, já você vai entender o que é isso. Café Corporativo. Oferecimento Grupo H Serve. Sistemas de segurança e facilities. eCamp. Marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. Mais um Café Corporativo. Aqui no Canal 25, hoje nós temos Orlando Merluzzi, que é meu amigo pessoal, e já é a terceira vez aqui que o Orlandinho... Terceira vez. Orlandinho, filho de Jundiaí. Filho de Jundiaí. Nesse cenário é a primeira vez, hein? Primeira vez, não é verdade? Já faz tempo então que não vem. Você vê? Mais de um ano já, né? Mas não sei, não lembro agora exatamente, mas... Acho que sim. Verdade, as duas vezes que você esteve conosco naquele ainda cenário vermelho, Acho né? que sim, mas a caneca eu tenho, hein? A caneca tem? A caneca eu Aliás, tenho. nesses dias atrás aí, uns 15 dias atrás, o Orlando colocou a foto do café da manhã dele com a canequinha do Eu fiz. Café da manhã, um pingado na caneca com pão na chapa, explodiu nas mídias sociais. Paulista típico, né? É isso aí. Mas falando em caneca, em café, em família, em coisas desse tipo, nós vamos falar hoje então a respeito de sucessão empresarial e sucessão familiar. É isso, Orlando? Sucessão empresarial, sucessão familiar, holdings e proteção patrimonial. Caramba, é bastante coisa. Então, vamos primeiro começar a entender o que é um processo de sucessão. Explica para mim o que é um processo de sucessão. Uma sucessão, ela é um processo, é um rito de passagem. Então, nós temos a sucessão empresarial em dois ambientes, empresarial e a familiar. Então, na sucessão empresarial, nós fazemos todo o processo de harmonização da corporação, a harmonização da governança corporativa, o estabelecimento das regras, preparamos e desenvolvemos os sucessores. Você sabe que na sucessão empresarial, o sucessor, ele é aquele que dá resultado, fica, não dá resultado, sai. Uma empresa não é uma entidade corporativa, não é uma entidade beneficente. Uma empresa tem que dar resultado. Não é uma entidade beneficente, tem que dar resultado. Você não pode fazer isso na família. Você não pode pegar o sucessor e falar, não dá resultado, sai da família. Então, o processo de sucessão na família, ele é um pouquinho mais complexo e aí a gente trabalha todos os aspectos da gestão familiar, do relacionamento. É muito legal, nós vamos falar sobre isso. E aí o nosso telespectador, ele entende assim, tá, mas quando que eu vou fazer uma sucessão familiar? Quer dizer, é quando o patriarca da família vem a falecer ou antes? Esse é um dos grandes erros dos patriarcas, acharem que o problema da sucessão, que a sucessão é algo para ser feito depois. Posterga. E aí é que está o perigo. Porque você postergando a sucessão, você está aumentando cada vez mais o risco da sua família. Fazer a sucessão patrimonial, a sucessão familiar e até mesmo a empresarial em vida é um ato de amor para com a sua família. Ou seja, você está dando a oportunidade da geração mais jovem ainda ter a oportunidade de continuar aprendendo contigo depois de você passar o bastão. Exatamente. Bom, o passar o bastão também é relativo, porque na sucessão familiar, o que você faz? Você faz Vamos falar na herança, tá? Você faz a organização e a distribuição do patrimônio. Para quê? Para proteger o patrimônio. Ao proteger o patrimônio, porque você sabe que no processo de inventário, se ocorrer a infelicidade do falecimento do patriarca ou dos patriarcas, um processo de inventário hoje, ele pode levar mais de 1/3 do patrimônio embora. Em imposto e honorários. Taxas, impostos, emolumentos, honorários advocatícios, vai tudo embora. Então, quando a gente faz o processo da sucessão planejado, nós evitamos tudo isso daí. Os gastos caem, os custos e despesas caem para 20%. E como é que você faz isso? Me explica melhor. Bom, nós fazemos por meio Existem várias formas de fazer a sucessão, todas formas legais. Existe a instituição da doação, testamento, pode-se fazer offshore, pode-se todas as formas legais. Pode-se fazer também as fundações e as holdings. Eu foco nas holdings. Holdings. As holdings familiares são
é uma forma legal e muito inteligente de fazer a sucessão. Explica um pouquinho das vantagens dela, vamos focar nela. Sim. As vantagens, por meio da holding, você pacifica a família, porque você sabe que num processo de divisão de herança, ou de um processo de sucessão familiar, principalmente quando tem muito patrimônio, às vezes nem sempre quando tem tanto patrimônio, ocorrem as brigas. Então, com a sucessão, com a holding, a gente, além de pacificar, a gente evita a ruptura da família, que é muito natural. E você sabe que essas brigas, se for então para um processo judicial, isso leva 10, 15 anos. Nunca mais se acerta. E aí você dilapida o patrimônio. Então, o que a gente faz por meio da holding? Nós evitamos a dilapidação do patrimônio. E mais, reduzimos drasticamente os custos. A holding nada mais é do que uma empresa. A holding é uma empresa limitada. Então, a gente integraliza aquele patrimônio na holding e depois o que vai ser doado para os sucessores são as cotas da empresa. E nesse momento incidem impostos sobre bases diferentes, todas legais, incidem impostos bem menores, taxas bem menores e outros custos que não incidem e incidiriam se fosse, por exemplo, para um processo de inventário. Então a holding, ela é, além do que, um processo de proteção patrimonial, porque ela protege os patriarcas. Existem ferramentas de proteção do patriarca, enquanto ao mesmo tempo a gente faz a holding operar como uma empresa. Queria focar nessa palavra, você falou em proteção. Como é que se protege, como é que esse patrimônio é protegido, o patrimônio do patriarca numa holding? Então, existe uma confusão muito grande quando se fala em holding e proteção patrimonial, que as pessoas entendem que por meio da holding você vai fazer uma blindagem patrimonial. Cuidado, isso não existe. Se alguém falar em blindagem patrimonial, cuidado, porque a blindagem, o patrimônio, ele pode ser alcançado se houver dívidas trabalhistas, principalmente fiscais. Então, pela instituição da desconstituição da personalidade jurídica, o patrimônio pode ser alcançado. Então, não existe a blindagem patrimonial, mas a proteção se dá por cláusulas que garantem ao patriarca, enquanto ele estiver vivo, cláusulas que garantem aquela proteção. Ou seja, ao mesmo tempo que se faz a integralização, a doação das cotas, isso é planejado, inclusive, não é? Tudo pode ser feito de forma planejada. As cláusulas de proteção geralmente são 4. Que é a cláusula de incomunicabilidade, porque você nunca sabe com quem teu filho vai casar, essa é uma realidade que nós temos que trazer à tona, não adianta a gente tapar isso com só com a peneira, e com que regime de casamento o teu filho vai casar. Segundo, a impenhorabilidade, né, que não pode ser penhorado os bens. Terceiro, a inalienabilidade, que não pode ser vendido. E o quarto, muito importante, a cláusula de reversão. Por quê? Porque se acontecer aquilo que na ordem lógica dos fatos, ninguém espera, mas se o filho vier a falecer antes do pai, o patrimônio, ou as cotas, voltam para o patriarca. Então, essas cláusulas de proteção, geralmente gravadas com cláusulas com usufruto vitalício para os patriarcas, é o que tem de legal e de mais concreto para você proteger o patrimônio. Mas lembre-se, blindagem não existe. Então, muitas vezes o patriarca ele tem medo de fazer um procedimento desse, achando que muitas coisas podem acontecer, acaba não fazendo, e na realidade, se ele fizer, ele está se protegendo dessas supostas muitas coisas, é isso? Ele está se protegendo disso, ele está evitando que a família entre em ruptura. Por quê? Porque o patriarca define as regras em vida. É a melhor coisa. Ele define as regras. Ele define como vai ser a sucessão, como que essa empresa vai ser gerida. E nós fazemos os processos, os protocolos familiares, fazemos o acordo de acionistas e principalmente o contrato social. Todas as regras serão definidas nessa documentação. Então, fazer o planejamento da sucessão familiar em vida é um ato de amor para com a sua família. Por quê? Você protege o seu patrimônio, evita a dilapidação e evita principalmente a ruptura familiar. Porque acho que todo mundo conhece casos de famílias que começaram a brigar por causa de herança e depois os irmãos nem se falam mais. Então, muito bom. Né? Orlando, vamos fazer um intervalinho aqui. Na volta do intervalo a gente dá continuidade nesse assunto aí que eu quero apimentar um pouco mais essa discussão. Tá? Café Corporativo daqui a pouco. De volta aqui para o segundo bloco. O Grupo H-Serve é a inovação na prestação de serviços de segurança patrimonial.
controle de acesso, limpeza e vigilância eletrônica. A eficiência é nossa marca em tudo o que fazemos. Nossos produtos e serviços de alta qualidade, além dos muitos clientes e empresas satisfeitos durante todos esses anos de história, trouxeram este reconhecimento. Grupo H-Serve. Deixe a conservação do seu patrimônio para os melhores. Maravilha, voltamos aqui ao segundo bloco do Café Corporativo com meu brother Orlando Merluzzi. Eu e Orlando, a gente se conversa praticamente toda semana, a gente tem uma sintonia muito interessante aqui da visão empresarial. E eu gosto desse assunto, eu trouxe o Orlando aqui porque eu sei que ele é uma pessoa que domina esse assunto. Eu queria entender, Orlandinho, qual é a diferença disso tudo que você falou agora quando eu entro na sucessão empresarial e não mais familiar? A sucessão empresarial também é um rito de passagem. E, de novo, a empresa não é uma entidade beneficente. Deu resultado, fica, não deu resultado, sai. Mas o que a gente faz? Você planeja essa sucessão empresarial buscando não só a harmonização dos processos e da governança corporativa, mas também a perpetuação da empresa. Então, outra coisa, é fundamental fazer a reavaliação dos modelos de negócio da empresa, porque muitas vezes você faz o planejamento da sucessão certinho, correto, seja familiar, seja empresarial, mas você não reavaliou o modelo de negócio da empresa e você não sabe se aquela empresa estará viva daqui a 10 anos, com todas as mudanças que nós temos aí, tecnológicas, o que vai acontecer? Ela tem que ser competitiva, né? Tem que ser competitiva, nós temos que ver se aquele modelo de negócio se sustenta daqui 5 ou 10 anos. Então, esse processo da sucessão empresarial, ele é bastante complexo. Nós fazemos ele de uma forma bem ampla e ele envolve aí o diagnóstico, inclusive, Aguinaldo, o diagnóstico do clima organizacional, o qual nós já conversamos tanto no passado. O diagnóstico, a identificação dos sucessores, a programação, o treinamento, a capacitação e não só isso, a preparação de toda a organização, de todo aquele ambiente para aquilo que vai acontecer lá na frente. Inclusive, se a mudança envolver a mudança do modelo de negócio. E aí é interessante a gente dizer isso, né, Orlando? Porque muitas vezes a gente coloca como sucessor aquele filho mais velho e não necessariamente é uma monarquia, né? Uma empresa não é uma monarquia para ter o primeiro sucessor, segundo sucessor, deve ser o mais competente, o mais qualificado, aquele que tem a característica adequada para aquele processo, né? Nem sempre, Aguinaldo, o mais competente e mais qualificado vai ser o melhor sucessor, porque muitas vezes aquele sucessor não tem vocação para o negócio. Então, isso é fundamental identificar isso. A vocação, ela assume um papel muito importante nisso. Formação, experiência, vocação e mais. Em que momento? Vai chegar um momento da idade do teu sucessor que você fala, bom, mas peraí, o que eu faço com ele? Ele vai estudar fora, vai para Londres, vai para os Estados Unidos, vai para a China, e que hora que ele volta? Quando que ele volta para a empresa? Qual é o momento? Então, e se ele resolver não voltar? O que acontece, principalmente quando alguns casam lá fora e não querem mais voltar. Não quer mais voltar. Então, por quê? É um processo de sucessão que não foi bem feito. E mais, tem que ter backup. Tem que ter backup, porque isso pode acontecer. Tem que ter o plano B. Tem que ter um plano B. Então, o processo de sucessão empresarial, ele não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Ele é algo que tem que ser trabalhado ao longo do tempo. Eu quero explorar um outro assunto aqui, e eu estou com medo dele ficar para trás. Existe diferença entre a holding patrimonial urbana e a holding patrimonial no agronegócio? Existe. Existe. A holding urbana, ou vamos falar holding imobiliária urbana, ela tem vários benefícios. Você, como pessoa física, por exemplo, você paga 27,5% de imposto de renda. Na holding, a empresa paga 11,33%. Então, vamos só para o nosso telespectador entender. É assim, o que é a holding urbana? É uma família que tem aí 10 imóveis e na hora da divisão é que a coisa fica complicada. Então, se junta tudo isso num CNPJ, é isso? Veja, existem várias formas de holding. Tem a holding pura, administrativa, a holding de controle, a holding mista e a patrimonial.
Então, eu não misturo as holdings. Eu não recomendo, e eu não faço, nós não fazemos isso lá na empresa. Quando a gente pega as holdings empresariais, elas têm que ser tratadas diferente. Você não mistura as coisas da empresa com a família. Por quê? Você contamina, existe o risco da contaminação. Então, sugestão, nós fazemos a holding familiar patrimonial e a holding empresarial. Dentre as várias formas disponíveis, nós estudamos qual que é a melhor delas. Depois é preciso fazer uma análise, um planejamento tributário disso, para saber qual vai ser a forma tributária que vai gerir aquela empresa naquele ano, se o lucro é real, se o lucro é presumido, tudo isso precisa ser muito bem calculado. Então tem os benefícios fiscais. Então, por exemplo, você tem uma holding imobiliária, você tem um monte de imóveis alugados. Quando você, como pessoa física, se você recebe isso como pessoa física, você paga 27,5% de imposto de renda. Na holding patrimonial, esse imposto de renda é a empresa que paga de 11,33%. Então, só aí já existe um grande benefício. E o outro benefício, que nós não vamos ter tempo de entrar aqui para esclarecer muito profundamente, é a questão no momento da integralização dos imóveis no capital da holding. Por quê? Você integraliza pelo valor histórico do imposto de renda e pelo valor histórico você paga ITBI, ITCMD sobre valores históricos. Se você deixa isso para... Se isso acontece num inventário, por exemplo, esses impostos vão ser pagos pelo valor de mercado. A mesma coisa acontece na holding rural, com as fazendas, no agronegócio. Só que a forma da holding rural, ela é um pouquinho diferente, porque na holding rural a gente faz uma parceria, onde tem, na holding rural nós integralizamos os imóveis, ou a fazenda, ou as fazendas, e a produção rural fica na pessoa física. Então a gente trabalha de forma em parceria, tudo aquilo relativo à produção rural, equipamento, trator, semente, madeira, boi, vai tudo para a produção, para a pessoa física, porque o produtor já está também acostumado. E mais, existem alguns benefícios fiscais sobre isso. Então essa forma operacional da holding, do agronegócio, da holding rural, ela é um pouquinho diferente da holding pura imobiliária comum, mas as duas têm grandes vantagens, grandes benefícios. Nós estamos partindo aqui para o final do nosso programa, mas Já? ainda quero te questionar mais uma rápido? coisa. É rápido o negócio. Eu quero entender o seguinte: qual o erro mais comum que as famílias cometem nesse momento? Os erros? É. Olha, o erro é postergar. Vou deixar para depois. É deixar para depois. Por exemplo, eu estou aqui hoje, tem minha família, né, e de repente eu venho a falecer. Para mim acabou aí, né? Mas eu deixo uma baita de uma batata quente para minha família. Baita de um problema. Eu fiz uma pergunta, eu tenho um conhecido que vai fazer a holding agora. Eu perguntei exatamente isso para ele. Ele tem 2 filhos, um com 8 anos, outro com 11 anos. Nós estávamos conversando e falei, você já fez a sua holding? Ele tem alguns empreendimentos, empresas, empreendimentos imobiliários também. Eu falei, você já fez a sua holding? Ele falou, preciso pensar nisso, depois eu vejo isso. Quantos anos tem seu filho? Um tem 8, o outro tem 11. Eu falei, tá bom. Desligando o telefone aqui, vamos ser sinceros, se você pega a estrada, sai daqui, bate e morre, qual o tamanho do problema que você deixa para os seus filhos? Ele falou, puxa vida, eu deixo muito problema. Então vamos conversar? Ele falou, vamos. Então tem 2 formas de você fazer com que os patriarcas e as famílias entendam isso. Uma delas é pegar no emocional, que é uma situação real. Sim. A outra é, na parte financeira, explicar os custos, o tamanho dos custos que podem ter se for para um inventário, e o benefício e a redução drástica de custos, despesas e taxas se a gente fizer a holding patrimonial. São as 2 formas de convencê-lo. Mas o principal erro é postergar. Agora, maravilha, esse é o principal erro. Agora, existe risco? Claro. Dá um exemplo. A holding, tudo tem risco. O risco é fazer a holding mal feita. Se ela foi mal planejada, tributariamente ou até mesmo legalmente, se ela foi mal planejada, se os documentos estão mal feitos, se aquela engenharia jurídica, aquela engenharia operacional, toda a parte que nós colocamos que vai definir como serão solucionados os problemas da holding lá na frente, nos acordos de acionistas, no contrato social e até mesmo antes da holding, no acordo familiar, no protocolo familiar, se tudo isso for mal feito, lá na frente pode custar muito caro. Então esse é o risco. O risco é fazer mal feito. Por isso tem que ser feito de uma forma integrada e com profissionais experientes. Lá atrás, alguns minutos atrás, você falou para mim que identificar o sucessor familiar não é simplesmente através de uma determinada competência, né? Nós falávamos do plano B e assim por diante.
a partir daí, como é que eu desenvolvo? Eu já identifiquei o meu sucessor, tá? É o fulano ou é a beltrana, não importa. Como é que eu capacito aquela pessoa para que ela tenha sucesso na gestão? Olha, ninguém consegue sozinho desenvolver um sucessor. É preciso, existe um processo de identificação, é preciso uma mentoria, um coaching, é preciso acompanhar a evolução, fazer um planejamento de estudo, de carreira, principalmente tem que monitorar as mudanças, até mesmo psicológicas, as mudanças comportamentais desse potencial sucessor. Então, é um processo que envolve algumas pessoas, profissionais competentes, e é um processo longo. Um processo, você pega um sucessor de 8 anos de idade, 9 anos de idade, esse processo pode levar até 5 anos para que a gente desenvolva ele. Ou seja, quanto antes começar, melhor. Quanto antes começar, melhor. Orlandinho, chegamos aqui ao final do nosso segundo bloco do Café Corporativo, mas eu vou pedir para você não sair daí, fica um pouquinho mais. Nós vamos para o intervalo comercial aqui, vamos conhecer um pouco mais do trabalho da ICAMP e na volta a gente vem com os brindes do patrocinador, que eu já sei que eu vou ser convidado para um churrasco lá na casa do Orlando. Então, vai! Até daqui a pouco. Voltamos já. Com mais de 3 décadas de experiência, a ICAMP, Marcas e Patentes, possibilita a você, empresário, uma performance mais segura no mercado. Isto porque a gestão, o uso estratégico e as ferramentas de propriedade intelectual traz diferencial competitivo, te posiciona em relação aos concorrentes e garante que o ativo intelectual na era do conhecimento esteja legalmente protegido por meio de registros de marcas, patentes, direitos autorais e temas relacionados em âmbito nacional e internacional. Assim se tornou o primeiro escritório do ramo a conquistar ISO 9001 pela gestão da qualidade. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo. E a gente está dando risada aqui porque os intervalos do Café Corporativo eles são, no mínimo, interessantes, no mínimo, curiosos, né, Orlandinho? A gente fala no intervalo que não pode falar durante o programa. Fala também, né? Mas vamos lá, vamos trazer aqui os brindes do nosso patrocinador da ICAMP aqui para o Orlando Merluzzi. Nós temos aqui um porta-cartões. Muito legal. Bacana, né? E uma canequinha aqui, que é mais uma caneca que você vai ter para o seu café da manhã e seu pingado. Caneca. Olha que legal. E com o seu pão com manteiga. Muito e aqui obrigado. Uma tábua que eu chamo de tábua de churrasco, mas aí já surgiu aqui uma discussão que ela pode ser uma tábua vegana, que não é tábua, porque é de vidro e dá licença aí aqui. vai longe, né? Essa tábua aqui, daí eu agradeço a ICAMP. Bela tábua, que não é tábua, é vidro. Serve bela picanha também, mas serve para os veganos também, né? Com certeza absoluta, né? Mas bacana, legal. O mais importante é que a gente possa confraternizar ao lado de uma churrasqueira e fazer alguma coisa legal. Já entendi o né? convite. Você está querendo que eu te chame para o churrasco, é Falei isso? nada, tá? Tá bom. Mas é um assunto fantástico. Quando nós falamos a respeito de sucessão, nós precisaríamos também buscar algumas informações, algumas estatísticas e entender que, por exemplo, 90% das empresas no Brasil hoje tem origem familiar. 35% delas só chegam à segunda geração. Mais interessante que isso, 15% somente chegam à terceira geração. E por que isso acontece, Orlando? São dados do IBGE e do Sebrae que você me passou, inclusive, e nós estávamos debatendo a respeito disso, né? Isso acontece exatamente pela falta do planejamento da sucessão empresarial familiar. Ou seja, se tivesse sido planejado... Porque veja, é um índice muito baixo. O Brasil possui um índice de empreendedorismo elevado. E você entende muito disso, que você fala de intraempreendedorismo também. Esse empreendedorismo, muitas vezes, ele é mitigado, a potência dele é mitigada pela falta do planejamento da sucessão. Aí acontece isso que você falou, apenas 15% das empresas familiares chegam na terceira geração. Aí você percebe a importância de um trabalho ser bem feito. Esse é o Café Corporativo, nós vamos finalizando aqui mais um programa, mais uma aula dessa universidade em sua tela. Quero chamar a atenção para que na próxima semana você esteja conosco aqui. E na próxima semana nós vamos continuar esse assunto e vamos falar a respeito justamente do perfil dos profissionais e talvez até a gente linkar com isso
com qual é o profissional que vai te suceder, qual é a característica que ele pode ter, como conhecer as pessoas. Então fique com a gente no Café Corporativo. Orlando Merluzzi, obrigado por ter vindo ao café. Eu que te agradeço, pela Edinaldo. terceira vez. Um abraço a todos, muito obrigado e sucesso. Esse programa que é sensacional e universidade na tela. E o mais interessante é a gente saber que lá no nosso YouTube nós temos mais de 100 programas, são 113 ou 114 programas, onde você pode pesquisar e entender e se inteirar de diversos assuntos. Então, voltamos aqui na próxima semana com mais um Café Corporativo. Café Corporativo. Oferecimento Grupo H-Serve. Sistemas de segurança e facilities. eCamp. Marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência.